Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo a mais este vídeo. Bom pessoal, estamos aqui para um novo Marcos Me Tira essa dúvida, por favor. Número 6. Olha pessoal, estou satisfeito com o resultado, viu? Realmente. Olha, eu esperava mais perguntas, mas não posso reclamar porque, afinal de contas, elas estão vindo e estão sendo de qualidade. Então, vale a pena mesmo estar aqui com vocês. E vou procurar ser um pouco mais breve, porque o último vídeo ficou com quase não, ficou com mais de 1 hora de duração. E eu confesso, fica um pouco cansativo mesmo. O ideal seria fazer as respostas um pouco mais digestivas, né? Respostas assim que elas sejam mais práticas, diretas. Mas, poxa, é aquela história que eu costumo dizer. Muitas pessoas ficam nas redes sociais ou até mesmo nos streamings assistindo a vídeos de séries que duram 45 minutos. Aí você pode até me dizer, Marcos, não tem como comparar um seriado da Netflix, por exemplo, com os seus vídeos. Poxa, pessoal, eu acho que dá sim, viu? Se vocês quiserem, tem muito vídeo para vocês maratonar, viu? Já estamos com quase 60 vídeos já. Então tem muita coisa ali interessante. Para quem gosta, para quem curte informática, tem muita coisa para ser vista. Mas gosto é gosto, eu não vou discutir. Já estou satisfeito de saber que vocês estão, acompanhando aqui os vídeos. Então, pessoal, a questão é a seguinte, vamos aqui para mais uma questão aqui, para mais algumas questões a serem respondidas. Então vamos abrir aqui o OBS Studio, tá aqui. Então vamos iniciar aqui. Bom, então aqui vamos para a primeira pergunta. Bom, então eu estou aqui com o Jonas Bentes 2584. Ele colocou a hashtag Marcos Me Tira essa dúvida. Olá Marcos, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Que bom, Jonas. Acredito que se você está aqui novamente é porque o vídeo, ou no caso aqui, o novo formato de vídeo do canal realmente está te agradando. Se está te agradando, melhor ainda para mim. Consegui desmontar o PC e o setup era o seguinte. O processador Intel Pentium E2180, memórias DDR2 de 4 GB de 667 MHz, placa de vídeo estava escrito NVIDIA modelo P672. Na parte de trás estava escrito P/N01GP3 1302LR. Pesquisando, estava falando que é uma GTX 210 de 1 GB e a fonte é uma Freetech de 500 watts. Já troquei o E2180 pelo E8500 e me indicaram uma GTX 750 Ti e um SSD. O game pretendido para rodar é o Call of Duty Black Ops 2. Essa configuração sofreria algum engasgo? Bom, então novamente obrigado, Jonas, por mais uma pergunta aqui para esse canal aqui, no caso aqui, esse novo formato de vídeo. Eu tive pesquisando nessa sua dúvida. A questão é a seguinte: essa sua configuração é suficiente para rodar, viu, o Call of Duty, ou como o pessoal costuma dizer, o COD. Pelo que eu pude pesquisar, a configuração mínima para rodar esse jogo é um E8200 com 2 GB de memória RAM, se o seu sistema for 32 bits, ou então 4 GB se o seu sistema for 64 bits. Eu iria por 64 bits. Por quê? Vamos dizer que você tenha lá um sistema operacional de 32 bits e queira rodar esse game. A questão é que alguns detalhes do game podem ser suprimidos. Uma sombra, um detalhamento melhor do fundo, texturas.
Entendeu? Vamos dizer que você está percorrendo, por exemplo, uma floresta, ou um campo verde, gramado. Quanto menos memória você tiver, menores serão os detalhes. Então, quanto mais memória você tem, maiores serão os detalhes exibidos. É óbvio também que é o conjunto, eu costumo dizer isso. Muitas pessoas acham que basta só você trocar, por exemplo, o processador e pronto. Tá feita a mágica, eu vou rodar os games agora, vai ficar ótimo. O meu PC agora vai... Depende. Se for os processadores mais modernos desses que estão saindo agora, tanto da linha AMD como da linha Intel, realmente, esses novos processadores estão vindo para realmente, mas é como que eu falo. A Intel, por exemplo, se você for mudar o processador, você tem que mudar a placa-mãe, ou a motherboard, como eu costumo dizer. Já no caso da AMD, você pode, por exemplo, mudar o processador sem precisar mudar o motherboard. Tanto nas configurações mais antigas, nos FX, os FX nem tanto, mas nos Phenons, os FX tiveram que realmente precisar de uma placa, no caso a AM3 Plus, porque a AM3 já não dava conta de rodar os FX. E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com agora essa nova versão. O Ryzen primeira, segunda e terceira, e se eu não me engano até a quarta geração, as placas B560, elas estavam dando conta do recado. E agora, como mudaram para um slot LGA, então foi preciso trocar novamente a motherboard. Então a questão é essa, voltando ao assunto, para não desviar muito, você vai precisar desse 8500, essa GTX 750 Ti é excelente, ela tem 2 GB, e nas configurações do game em questão que eu dei, quando eu pesquisei, ele pedia um E8200, ele pedia, no caso, uma placa, né, no caso, uma placa de vídeo com pelo menos 1 GB, então essa GTX 750 Ti ela tem 2 GB, tá? E com o SSD, quer dizer, o carregamento vai ficar ainda melhor, tá? O carregamento, porque o SSD, no caso, ele vai servir para várias coisas, né? O game, geralmente, ou melhor dizendo, aliás, o sistema, ele cria uma memória virtual dentro do HD. No caso do SSD, como ele é mais rápido, essa troca de informações vai ser ainda mais rápida e melhor. Então, quer dizer, os engasgos eles vão ser mínimos. Não dá para dizer com 100% de certeza, Jonatas, que não vai haver algum engasgo. Não tem como. Teria que ter uma bola de cristal aqui, ou então rodar o game para saber. Pode haver um ou outro engasgo? Pode. Claro que pode, mas olha, vai ser mínimo, quase imperceptível. Porque são quadros, né? O game nada mais é que com 30 frames no caso, né? Um mínimo. 30 frames, no caso, frames seriam quadros. São 30 quadros por segundo. Quer dizer, a sua percepção, o olho humano não vai ter essa capacidade de distinguir se houve ou não um lag, só se realmente aqueles milissegundos forem maiores. Mas é muito difícil. Essa nova configuração que você vai rodar aí, Jonatas, vai ser assim mais do que suficiente para você rodar aí, tá? O ideal, pelo que eu pesquisei, seria você ter pelo menos um i3 530. Que é a linha Core, né? Linha Core i, como eu costumo dizer. Um Core i ou Core i, o pessoal fica bravo comigo. Um i3 530, por quê? Porque o i3 530, que é a primeira versão da linha Core, ele tem 2 núcleos e 4 threads. No caso do E8500, ele tem 2 núcleos e 2 threads só. Então, o que vai acabar acontecendo? No i3, você vai ter 4 núcleos simulados, lógicos. Vai ser melhor. Mas, olha, não vou dizer para você que a diferença entre os dois processadores, um i3 530 e o E8500, seja tão grande. A única coisa ali é que
talvez o consumo de energia do i3 seja um pouco menor. Tá? Só isso. Ele, no caso, o i3, ele tem um chip gráfico, mas o chip gráfico da Intel é horrível. Então, Jonatas, eu vou ser bem sincero para você. Fica tranquilo, tá? Que você vai rodar esse game aí com uma certa folga até, viu? Eu vou arriscar aqui, vou me arriscar a dizer que você vai rodar com folga esse game aí e você vai gostar muito. Eu espero que você se divirta, tá ok? Grande abraço, obrigado por você ter participado aqui conosco. Apesar que, deixa eu verificar, tem mais uma dúvida depois sua aqui, mas depois eu vou respondê-la. Agora o DJ Breno Baby 2049. Qual é superior, Intel Celeron ou AMD Sempron? Bom, DJ Breno, obrigado por você ter aqui deixado a sua pergunta. Olha, a questão é a seguinte. O AMD Sempron, pelo que eu pude fazer nos testes, tá, ele se sobressaiu. Tá? O que acontece? É que a AMD, quando ela projetou a linha Sempron, que é uma linha mais econômica, assim como a linha Celeron da Intel, é uma linha, digamos assim, mais limitada. Não vou dizer linha econômica não, seria uma linha mais limitada. Quando eles fizeram a linha Sempron, eles pesquisaram bastante e procuraram fazer um produto, no caso, um processador, que fosse até mesmo, de certa parte, digamos assim, uma leve vantagem sobre a linha Celeron, que recebeu muitas críticas, muitas. A linha Celeron, assim, hoje você chega para digamos, um técnico e pergunta, olha, eu tô querendo comprar um processador aí e ele tem um processador Celeron. Hoje a linha Celeron tá melhor, bem melhor. Hoje você pega aí um Celeron 1155, eu testei aqui, fenomenal. Dá para montar um PC Gamer com o Celeron hoje. Não vai rodar os games mais modernos, né? Tem gente que fala assim, então vou montar uma linha assim e será que eu vou rodar? Porque o problema é esse. Agora, se eu não me engano, parece que o jogo do momento de mundo aberto agora é o Cyberpunk 2077. O pessoal tá doido e realmente o game é muito bonito. Ó, pelo que eu pude ver nos vídeos, é um game bem interessante para ser jogado. Mas a questão é essa, você precisa de processador. Tá? Então não dá para arriscar, por exemplo, que um Celeron 1155 ele vai conseguir rodar. Pode até rodar, mas em configurações mínimas. Mas uns games aí de 2016, 2017, 2018 aí, muitos games bem elaborados, até com uma boa placa de vídeo, dá para se divertir. E o processador custa R$25. A questão é, no caso, se você encontrar uma motherboard. Vai gastar menos de R$350 aí numa motherboard de um bom estado, posso dizer aí, 1155. Tem por 290, viu? 290, 280, eu já verifiquei já, pelo menos no Mercado Livre. Então, DJ Breno, o AMD Sempron leva uma certa vantagem sim sobre o Celeron, tá? Pelo que eu pude perceber, mesmo tendo um clock inferior. Tá ok, DJ Breno? A questão é essa. Mas olha, hoje, só se você realmente tiver em mãos essa configuração, tá? Ou você quer rodar algum game da época. Tem muitas pessoas que fazem isso. De repente, dependendo do caso, né? Vai ter essa configuração em mãos até mesmo para rodar algum game. Porque o aplicativo, ele também até que se sobressaiu. Eu rodei aqui o aplicativo que eu utilizo aqui, o programa para renderização de imagens, né, o Movave Studio, e ele se deu bem. Eu achei que ele foi bem, sim, dá para renderizar um vídeo aí de 15 minutos aí, em qualidade mínima, no caso, né, mas dá para renderizar. Então, de repente, a pessoa tem essa configuração em mãos e ele vai conseguir, sim, ter, tá? Não é um processador... No caso, não é vou terminar de dizer, né, óbvio, não é um processador poderoso, né? Por exemplo, você vai querer ver vídeos em HD no YouTube. Eu não acredito que ele vai conseguir, mesmo que você tenha uma boa placa de vídeo. Talvez, mas a questão é essa, tá? Porque você exibir vídeos do YouTube em alta definição é a configuração, no caso é a reunião, no caso, de vários elementos. Você precisa ter um bom processador,
tá? Para montar as imagens, você precisa ter uma boa placa de vídeo para exibir as imagens, você precisa ter memória. Então é um conjunto, como eu sempre digo, se você não tem conjunto, não tem como. Tá ok? Então, o DJ Breno, realmente, tá? O AMD Sempron leva sim, tá? Uma certa vantagem sobre o Celeron. Nas pesquisas tem o caso, vou deixar até aqui o card, tá? Tem o vídeo no canal e dá para perceber sim que é nítida a diferença. Tá ok, DJ Breno? Obrigado por você ter participado. Espero você aqui numa próxima oportunidade. O José Marcos Pinto aqui novamente. Bom, meu amigo, obrigado pela atenção às minhas perguntas. Então, acho que na primeira pergunta não me exprimi direito o que realmente queria saber. Tem uma base do que é o overclock e também não aprovo. Mas o que eu quis dizer é que eu acho estranho fazer overclock em processadores bloqueados para tal, como o rapaz do vídeo faz e comentaristas dizem ter feito também, simplesmente alterando o plano de energia do Windows. Só para tirar a prova real, fiz o meu PC do jeito que ele ensina, e não modificou nada. Sobre assunto para os vídeos, vai uma ideia. Poderia criar uma série pondo em prova muitos mitos que se espalham na rede, como esse, por exemplo. Fazer 100 cortes e mostrar resultado. Acho que chamaria a atenção de muitos, ao menos os ranzinzas, como eu. Mais uma vez, obrigado e até mais. Olha, José Marcos, obrigado, tá? Você fazendo novamente aí a pergunta. A questão é a seguinte, eu vi o vídeo, tá? Foi feito num notebook. No caso, José Marcos, o youtuber em questão lá, ele alterou o plano de energia do Windows, tá ok? E aí, com o plano de energia, ele conseguiu alguns, digamos assim, megahertz a mais. Eu não diria gigahertz, não. Tá? Você vai conseguir alguns megahertz a mais. Eu vou ser bem sincero, não vejo vantagem alguma. É aquela história que eu vivo dizendo, inclusive, nos meus vídeos. Se você acompanhou alguns vídeos meus anteriores, você vai perceber lá que o pessoal que faz overclock, por exemplo, ele tem um processador lá de 2.6, ele vai passar para 3 GHz, são 400 MHz a mais. Num game, isso pode representar até 2 frames a mais. Vamos dizer que você está rodando um game lá, ele está com 20 frames. Ele vai passar para 22 frames. Vai haver alguma modificação? Pouca. Se ele, por exemplo, mudasse de 20 para 26 frames, aí sim, concordo, seriam 30% a mais de quadros. Um game que tem 30 frames, no caso, né? 30 quadros por segundo, né? Frame per second. Se você tem 30 quadros por segundo, significa que a sua visão ela não vai saber realmente diferir. Para ela vai ser um conjunto todo em movimento e você quase não vai ver travamentos, pequenos engasgos, né, as famosas lags. Então a questão é a seguinte, você fazer esse tipo de alteração de energia, por exemplo, no PC não vai funcionar. Aliás, aquela parte lá do Windows onde você altera o plano de energia, ele é mais voltado para notebooks, para linhas portáteis, como nós costumamos dizer. No caso do PC é muito difícil, tá? Porque se o PC realmente, no caso, o processador que vem no seu PC, ele for bloqueado, tá? A menos que a sua motherboard permita ou você realmente faça alguma gambiarra, essa que é a questão que eu costumo dizer, gambiarra. Tá, é fazer o quê? É dar um trejeito no seu equipamento para que o processador ganhe mais, né, fique um pouco mais encorpado. Tá, ok? Mas isso pode influir em muitas coisas, até mesmo no funcionamento. Você pode ter, por exemplo, uma tela azul. Já aconteceu muitas vezes. Pessoas que foram lá, modificaram, tá? No caso o BIOS, conseguiram aumentar o clock e de repente o sistema ficou totalmente instável, porque ele não está preparado para um overclock. Ele está sabendo que alguma coisa está errada, ele está verificando, porque o BIOS também verifica essa parte, o funcionamento do equipamento. E se o processador está funcionando acima do limite, ele está aquecendo. E se ele está aquecendo, ele vai mandar informações para o BIOS. Olha, estou muito quente, diminui a voltagem aí.
Então, o que pode acabar acontecendo? No caso da troca de informações com as RAM, por exemplo, vai dar algum erro que vai ocasionar em questão, tá, a tela azul da morte, ou Blue Screen Dead, né? Que é a BSD, que eu costumo dizer. Então, José Marcos, não vai resolver você fazer esse tipo de operação no seu PC. E outra coisa que você precisa ter em mente é que realmente não é só você chegar, tá, e fazer essas modificações e pronto, o teu equipamento vai melhorar. Tá, ok? E muitas vezes também acontece, tá, dos inscritos que estão lá apenas então somente para aparecer, sabe, para ter alguma relevância, porque o que acontece? Se deu certo para ele, as pessoas vão lá no canal dele, viu, o que você fez aí, que você modificou, como que você modificou aí, qual é o seu equipamento, e você conseguiu aí um clock a mais, porque para esses gamers aí parece que ter clocks a mais, sabe, é a salvação da lavoura. No meu equipamento eu vou rodar aí um game aí legal, aí não vai ter travamento nenhum, não vai ter lag. Olha, aquela história que eu falo, muitas vezes é falta do quê? De informação. Basta você ir lá no Google, sabe? Chega lá no Google ou qual é o seu navegador em questão e pesquisar qual configuração mínima roda o game que eu gosto. Se a sua configuração realmente ela não for suficiente, não adianta teimar. Então, José Marcos, eu vou ser bem sincero, isso aí caiu mais em um mito, tá? E muita gente, para aparecer, vai falar, eu fiz aqui e funcionou. Tá ok, José Marcos? Mas, infelizmente, tá? No seu caso aí, talvez com a troca do processador como você está querendo fazer, realmente melhore. Aí sim, se a sua motherboard aceitar, se você puder também acrescentar memórias, tá ok? Vai melhorar bastante. Obrigado, participe mais vezes aqui conosco, tá ok? Bom, o Marcelo Gonzalez, 3297. Marcos, fui presenteado por um amigo com o kit placa-mãe ASRock FM2A55 HD Plus, com 8 GB de memória DDR3 e processador A46300 para rodar alguns jogos, já que meu kit atual está morrendo. Uma placa-mãe Gigabyte 4 GB DDR3 e processador Cortex Quad Q6600. Até com Linux trava muito e dá vários problemas. Já fiz de tudo e continuo a apresentar problemas. E com o kit acima que ganhei, espero ter mais sossego para utilizar. O Marcelo, obrigado por você ter participado aqui com essa pergunta. Tá? Digamos assim que você vai melhorar um pouco, tá? Um Q6600, vamos dizer assim, ele é meio que, sabe, ele tá no mesmo nível que esse processador aí, tá? Esse A46300. A vantagem dessa, no caso a APU, inclusive vai ter um vídeo no canal sobre as APUs, né? No caso da linha das motherboards FM da AMD, a vantagem dessas APUs é que elas têm um chip gráfico embutido. E o chip gráfico da AMD é muito bom. Não é assim aquela maravilha, você vai chegar e falar, então, poxa, vou rodar os games mais elaborados. Não. Você vai rodar alguns games, tá? Digamos assim, de maneira até mesmo satisfatória. Você vai ficar satisfeito com o resultado. Eu acho estranho esse seu kit aí, esse Cortex Quad aí, Q6600, porque ele é um bom processador. Tem muito vídeo aí no YouTube mostrando esse processador, rodando diversos games, até mesmo alguns mais elaborados, tá? Eu vou ser bem sincero para você, eu estou desconfiado que seja fonte. Estou desconfiado que a sua fonte não está fornecendo uma energia ideal. Porque quando o equipamento começa a engasgar do jeito que você fala, que até com Linux trava, tá? Esses travamentos aí pode ser o quê? Pode ser memória, como pode ser... São vários os fatores, né, que a gente vai procurar observar. Mas pode ser memórias, tá ok? Como também pode ser o que, no caso, fonte. Tá? Se você não tiver uma boa fonte para alimentar o conjunto, vai ser difícil. Tá? Até mesmo essa nova configuração aí, tá? Que você ganhou de presente do amigo aí, ó, parabéns para o seu amigo, viu?
Dá uns parabéns, porque é um amigo de verdade, tá? Essa configuração aí vai melhorar bastante, tá? Os games que você está pretendendo rodar, tá ok? Mas a questão é essa, verifica porque mesmo, tá? Essa nova configuração vai precisar de uma boa fonte. Olha, hoje em dia, uma fonte mínima hoje é 300 watts. 300 watts reais, tá ok? Porque realmente tem muita fonte aí que diz que fornece 200 watts e na verdade está fornecendo 180. De tão ruins que são. Fontes essas fontes chinesas aí que vêm aí, sabe, vêm em containers, o cara compra uma tonelada de fonte, ele deve gastar acho que 2 ou 3 reais nessas fontes e vai vendê-las por 200, ganhando 100 vezes mais. Quer dizer, quem tem dinheiro para poder importar hoje faz, apesar que agora com essa nova lei de importação aí, eu acho que vai dar uma dificultada, tá? Porque as pessoas vão precisar recolher mais imposto. Mas essa que é a questão. No seu caso aí, eu tenho quase certeza que são esses dois itens o problema aí. Está ocasionando esse problema de travamento. Ou é memória, ou no caso, porque às vezes a memória pode estar com problemas. Eu já tive vários equipamentos que realmente eu fiz manutenção, eu troquei a memória, acabaram-se os travamentos, as reinicializações, que às vezes elas estão com defeito, tá? E muitas vezes também o problema está na fonte. Tá ok, ô Marcelo? Então, boa sorte para você. Então, nesse caso aí, eu sugiro com esse novo kit que você foi presenteado, você guarda esse Q6600, tá ok? Essa motherboard aí com esse processador, deixa ela lá do lado, ali reservada, tá ok? E você, no caso, para esse novo kit, você providencia aí uma boa fonte aí. Uns 300 watts você vai estar no céu. Porque amanhã depois, se você quiser colocar, por exemplo, uma GT 610 para melhorar um pouco mais ainda aí os seus, né, você melhorar a sua jogabilidade, digamos assim, ela vai servir. Tá ok? Então, obrigado por você ter participado e até a próxima. Bom, o próximo aqui, aqui no caso, pronto, acabou. Eu já respondi essa pergunta. Bom, pessoal, então estamos chegando aqui ao fim de mais um Marcos. Me tire essa dúvida, por favor. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aí esse novo formato de vídeo. Eu espero que vocês possam mandar mais perguntas, tá ok? Espero realmente. As perguntas já foram assim em maior quantidade. Então, pessoal, por favor, vamos lá. Eu acho que tem muita gente com dúvida aí, tá ok? E se você gostou, já te convido a deixar aquele like esperto, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para ficar por dentro de novos vídeos, tá? Clica no sininho e em todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Grande abraço do Marcos e até a próxima.